Vivemos numa era em que a velocidade substituiu a profundidade, onde a reação vem antes da reflexão, onde a verdade é medida por curtidas e não por coerência, onde o certo muda de acordo com a bolha social e onde o silêncio de quem pensa é constantemente abafado pelo eco das multidões que, repetem, neste exato momento milhões de pessoas estão se conectando, estão clicando, compartilhando, comentando, mas quantas delas estão de fato pensando? Quantas questionam aquilo que consomem? Quantas se perguntam, isso que estou defendendo é justo ou apenas conveniente? Você talvez já tenha sentido esse desconforto. Talvez, em meio a uma avalanche de opiniões, tenha se pego em silêncio. Mas não por omissão, e sim por respeito, por dúvida, por responsabilidade. Se isso já aconteceu com você, então você não está só. E este canal é para você. Aqui, o pensamento não é um luxo intelectual, ele é uma urgência moral. Aqui, a filosofia não é vista como um exercício acadêmico, mas como um ato de resistência contra a automatização do humano. Quando Hannah Arendt cunhou a expressão banalidade do mal, ela nos forçou a olhar para algo profundamente desconfortável. O mal não precisa parecer mal para ser destrutivo. O mal pode vir em forma de normalidade, de eficiência, de neutralidade. O mal pode estar em quem só estava cumprindo ordens, ou em quem só compartilhou porque todo mundo estava postando, e é exatamente esse o ponto central da nossa reflexão de hoje. Estamos cercados por discursos inflamados, indignações seletivas, cancelamentos públicos e julgamentos instantâneos. Mas, e se tudo isso estiver disfarçando algo muito mais grave? E se o que estamos normalizando for, na verdade, uma nova forma de mal? Um mal que não grita, mas viraliza, que não manda matar, mas cancela sem piedade, que não tortura fisicamente, mas destrói reputações, vidas e histórias em praça pública digital. Você pode achar isso exagerado, mas pense comigo. Quantas vezes você já viu um vídeo onde alguém foi exposto ao ridículo? Quantas vezes um erro isolado virou motivo para ataques em massa? Quantas vezes você se sentiu pressionado a ter uma opinião imediata sobre algo que mal entendeu? Estamos vivendo uma espécie de tribunal constante, mas sem juízo imparcial, sem tempo de escuta, sem espaço para a dúvida. E isso, segundo Arendt, é um dos sinais mais perigosos da degradação do humano. Porque quando pensar se torna supérfluo, a barbárie se torna inevitável. E quando refletir é visto como fraqueza ou, em cima do muro, o extremismo encontra terreno fértil para crescer. Arendt foi exilada, perseguida, silenciada, mas nunca deixou de pensar. Ela sabia que o pensamento, mesmo isolado, mesmo marginal, tem um poder revolucionário. Ela sabia que um indivíduo que se recusa a repetir o que todos dizem que decide investigar, duvidar, examinar, esse indivíduo se torna um obstáculo poderoso para qualquer regime, ideologia ou narrativa dominante. E hoje, numa época onde o cancelamento substitui o diálogo, onde o algoritmo dita o que você deve ver e onde a opinião pública muda com base em tendências, precisamos, mais do que nunca, recuperar essa coragem de pensar. Este vídeo não é uma aula, é um espelho e talvez um soco no estômago, porque, enquanto você está aqui assistindo, a banalidade do mal continua acontecendo em algum lugar da internet. Talvez em um perfil sendo destruído por fake news, talvez em alguém sendo atacado por um erro que cometeu há 10 anos, talvez em você mesmo, sendo pressionado a se posicionar sobre tudo, o tempo todo, sem tempo para pensar sobre nada. E é por isso que o Raízes do Exílio existe. Porque nós acreditamos que a verdade não grita. Ela sussurra para quem está disposto a escutar. E que a liberdade verdadeira começa quando você decide parar, respirar e pensar com honestidade,
mesmo que o mundo inteiro esteja gritando o contrário. Então, antes de continuar, eu te peço, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários. Eu não aceito o automático, eu escolho pensar. Este é apenas o começo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas ideias de Hannah Arendt, nas armadilhas do mundo digital e nas formas silenciosas, como o mal está sendo banalizado, legitimado e até aplaudido. Tudo isso enquanto o pensamento verdadeiro vai desaparecendo das nossas telas. Mas aqui, ele vai resistir. E se você está comigo, você faz parte dessa resistência. Hannah Arendt não apenas pensava, ela ousava enfrentar as ideias que ninguém queria encarar. E quando ela assistiu ao julgamento de Adolf Eichmann, em 1961, ela se deparou com um dilema filosófico que mudaria a forma como enxergamos o mal. Ela esperava encontrar um monstro, um sádico, um extremista, um fanático. Mas o que viu foi um homem comum, pálido, tímido, quase insignificante, um sujeito que não gritava, que não expressava ódio, que não demonstrava arrependimento, nem prazer. Eichmann não era o vilão dos filmes de guerra. Ele não exibia orgulho nem remorso. Ele apenas dizia: eu estava cumprindo ordens. Essa frase, simples, repetida, aparentemente inofensiva, despertou o terror em Arendt. Ela percebeu que o mal não exige ódio, nem mesmo intenção de causar dor. Ele só precisa de uma coisa: a ausência de pensamento. É isso que torna o mal tão perigoso. Ele se esconde na rotina, na obediência cega, no automatismo. O mal, dizia Arendt, pode ser cometido por pessoas comuns que não param para pensar nas consequências do que fazem, porque para elas, pensar não parece necessário. Esse é o nascimento do conceito que ela chamou de a banalidade do mal. E agora eu te pergunto, em que momento da história essa ideia se tornou tão atual? Quantas vezes, no seu dia a dia, você vê pessoas se escondendo atrás de frases como só compartilhei porque todo mundo estava falando. Nem li direito, mas parece verdade. Só comentei por impulso, depois apaguei. Não, era pessoal. Essas justificativas são o eu só estava cumprindo ordens da era digital. São o novo uniforme da mediocridade moral. Eichmann organizou trens. Hoje, organizamos fluxos de ódio. E o mais assustador, não vemos problema nisso. Quantos Eichmanns digitais existem agora? Gente que não pensa, não questiona, apenas segue o que a massa está fazendo? Arendt sabia que o mal se traveste de neutralidade. Por isso, o maior perigo não é quem odeia com intensidade. É quem age sem pensar, com indiferença, com descaso, com a ilusão de que não está fazendo nada demais. Quando ela escreve sobre Eichmann, ela não está nos alertando sobre os monstros. Ela está nos alertando sobre nós mesmos, sobre aquele funcionário que se omite diante de uma injustiça no trabalho, sobre a pessoa que compartilha uma fake news só porque parece urgente, sobre quem ataca alguém por não ter a opinião correta da semana, sobre quem cancela sem refletir, expulsa sem ouvir, acusa sem provas e, o pior, sobre quem acha tudo isso normal, sobre quem diz: isso é só internet, não é vida real, mas a internet é parte da realidade. O que acontece nela afeta famílias, empregos, reputações e até saúde mental. Quando normalizamos a indiferença, o sarcasmo cruel, o linchamento virtual, estamos fazendo exatamente o que Arendt nos alertou a não fazer. Estamos permitindo que o mal se torne parte do cotidiano. Estamos tornando ele banal. Eichmann não era um monstro, mas suas ações geraram consequências monstruosas. Da mesma forma, quem aperta compartilhar sem pensar pode estar contribuindo para o sofrimento de alguém? É cruel? Talvez, mas é verdade. A grande lição de Arendt é essa: o mal não exige maldade, ele exige só uma coisa: que você pare de pensar.
E agora, com essa ideia em mente, olhe para o mundo atual, olhe para as redes sociais, olhe para os debates políticos, olhe para os cancelamentos em massa, olhe para a maneira como tratamos as pessoas que pensam diferente. Será que a banalidade do mal não está mais viva do que nunca? Será que ela não evoluiu, adaptando-se à linguagem digital, aos memes, aos comentários irônicos e às indignações seletivas? Arendt nos desafiou a encarar a verdade desconfortável. O mal não é feito por monstros, é permitido por multidões que não pensam, e essa multidão pode estar sorrindo, pode estar bem intencionada, pode até estar lutando por justiça, mas se não pensa, se não reflete, se não duvida, está servindo a mesma engrenagem que Eichmann serviu. O mal, hoje, não precisa de líderes carismáticos nem de armas. Ele precisa apenas de gente distraída. E é por isso que você que está aqui agora precisa escolher. Vai continuar replicando o que todo mundo diz? Ou vai fazer o que Arendt fez e começar a pensar? A nova engrenagem, as redes sociais. Arendt nos alertou. O mal não precisa de monstros, mas sim de engrenagens. E hoje, a mais poderosa e silenciosa delas atende pelo nome de redes sociais. A banalidade do mal encontrou um novo habitat, e ele é virtual, rápido, envolvente e disfarçado de entretenimento. No século XX, a engrenagem era feita de papeladas, carimbos e ordens impessoais que passavam de um departamento ao outro até que milhões fossem exterminados por decisões técnicas. Hoje, a engrenagem é feita de cliques, curtidas, impulsos e algoritmos. É feita de notificações que acendem nossa dopamina e desligam nossa consciência. Você acorda, pega o celular e em menos de 5 minutos já foi exposto a escândalos, opiniões polarizadas, julgamentos públicos e linchamentos virtuais, todos embalados em vídeos curtos, trilhas sonoras envolventes e chamadas irresistíveis, e sem perceber, você se torna parte da máquina, não porque você odeia alguém, não porque quer prejudicar alguém, mas porque você está conectado, porque você clicou no que todo mundo está clicando, porque você compartilhou sem ler, porque você comentou sem conhecer. Arendt nos ensinou que o mal moderno é impessoal. E o que são as redes sociais? Se não um império da impessoalidade, você não vê rostos, você vê avatares, você não conhece histórias, você vê cortes de 15 segundos, você não dialoga, você reage. A engrenagem atual não exige ordens superiores. Ela só precisa que você se sinta parte de algo, mesmo que esse algo seja um linchamento coletivo. E aqui está o mais cruel. A moral se dissolveu no algoritmo. O algoritmo não julga o que é certo ou errado. Ele só mede engajamento. Se um conteúdo violento prende atenção, ele será promovido. Se um discurso de ódio é clicado, ele será impulsionado. Se uma mentira é compartilhada em massa, ela será favorecida pela lógica da viralização. Estamos vivendo em um sistema onde o que performa bem se torna verdade. E isso transforma cada pessoa conectada num pequeno Eichmann digital. Alguém que, sem pensar, colabora para o avanço de algo destrutivo. Quando você compartilha uma fake news que ataca a dignidade de alguém, quando você ri de um vídeo que humilha alguém, quando você reforça uma mentira só para fazer parte do debate, você está girando a engrenagem. Você está colocando combustível na máquina e o mais assustador, tudo isso é feito com uma aparência de normalidade. Você não se sente mal, porque todo mundo está fazendo. Você não sente culpa, porque é só um comentário. Você não reflete, porque é só um vídeo. Mas é assim que a banalidade do mal se tornou digital. É assim que milhares de pessoas inocentes têm suas reputações destruídas. É assim que jovens tiram a própria vida após serem expostos publicamente. É assim que discursos de ódio se espalham travestidos de opinião. É assim que a crueldade se torna conteúdo. Arendt
nos ensinou que o pensamento crítico é a única arma contra o automatismo. Mas as redes sociais foram projetadas para matar o pensamento crítico. Elas são feitas para estimular o impulso, não a reflexão. Elas são viciantes justamente porque nos mantêm em modo reativo. E o que isso gera? Gera uma sociedade que pensa pouco e reage muito. Lê pouco e comenta demais. Questiona pouco e cancela rápido. Reflete pouco e se sente moralmente superior. Tudo isso alimenta a engrenagem. E tudo isso ocorre sem ninguém se sentir responsável, porque, afinal, foi só uma opinião, é só a internet. Não leve tudo tão a sério, mas nós devemos levar isso a sério, porque a dor que nasce no digital atravessa a tela. Ela vira choro real, ansiedade real, medo real, consequência real. E é aqui que o pensamento de Arendt volta com força. O problema não é só o que fazemos, é o que deixamos de pensar sobre o que fazemos. O novo mal não precisa mais de líderes tirânicos. Ele precisa apenas de plataformas que transformam comportamento inconsciente em padrão. E esse padrão hoje é superficialidade, reatividade, julgamento rápido, desumanização simbólica. Quantos de nós já fomos injustos sem saber? Quantos já aplaudimos alguém sendo destruído publicamente sem saber a história por trás? Quantos já silenciaram quando sabiam que algo estava errado, só para não perder seguidores? A engrenagem moderna não impõe terror. Ela seduz com relevância. Você quer ser ouvido? Então grite. Você quer engajar? Então ataque. Você quer viralizar? Então escolha um inimigo. Essa é a lógica do sistema. E o único jeito de resistir é pensar. Pensar antes de curtir. Pensar antes de comentar. Pensar antes de julgar. Pensar antes de se unir a uma multidão com tochas digitais. Arendt acreditava que o pensamento era o último refúgio do ser humano diante da barbárie. Hoje, pensar pode ser o último gesto de liberdade em um mundo onde todos foram treinados para repetir. A engrenagem gira, mas ela só gira porque há pessoas a empurrando. Se você parar, talvez outras pessoas também parem. E se o pensamento começar a emergir novamente, talvez a máquina comece a falhar. Talvez o mal perca sua força. O que Arendt nos alertaria? Expansão. E Hannah Arendt estivesse viva hoje, é quase certo que ela não estaria calada. Mas talvez, ao invés de publicar livros, ela estivesse gravando vídeos. Talvez tivesse um canal pequeno com comentários profundos, sem muitos seguidores. Afinal, o pensamento profundo não é pop. Ela não buscaria viralizar. Ela buscaria despertar. E talvez começasse com essa frase: parem. Parem de repetir. Parem de reagir sem pensar. Arendt acreditava que o mal se instala quando o pensamento desaparece. Mas o que significa realmente pensar? Para Arendt, pensar não é apenas refletir sobre ideias, é assumir a responsabilidade pelo mundo, é olhar para uma ação, sua ou dos outros, e perguntar: isso é justo? Isso é necessário? Isso é verdadeiro? Mas essas perguntas exigem silêncio interno. E em um mundo de ruídos, o silêncio se tornou insuportável. Vivemos cercados por uma avalanche de estímulos. É a notificação que vibra. É o vídeo que começa automaticamente. É a mensagem que exige resposta imediata. É o feed que nunca tem fim. Nesse cenário, pensar se tornou um esforço quase sobre-humano. E o que acontece com quem não pensa? Vira instrumento. Instrumento de causas que não compreende, de discursos que não analisou, de movimentos que não questiona, de narrativas que apenas replica. E é aí que o alerta de Arendt se torna atual, necessário e urgente. Ela não temia o tirano. Ela temia o cidadão comum que abdica do pensamento. Aquele que diz: não sei, só repassei. Também vi todo mundo fazendo. É o que está na mídia. Eu me informo pelo TikTok. Para Arendt, esse tipo de comportamento é mais perigoso do que a maldade deliberada.
porque ele age sem consciência e, por isso, sem limites. Ele legitima qualquer ação, desde que essa ação esteja alinhada com o grupo dominante, com a tendência, com o momento. Ela diria que o maior risco da nossa geração não é a mentira organizada, mas a verdade negligenciada. E se você prestar atenção, verá que a maioria das pessoas não está mentindo, está apenas repetindo o que ouviu. Sem verificação, sem dúvida, sem responsabilidade. Arendt chamava isso de fuga do julgamento. E julgar, para ela, era uma das funções mais nobres do pensamento, porque julgar exige coragem de discordar, coragem de estar só, coragem de bancar um pensamento impopular, coragem de perder o conforto da aceitação. E aqui está a pergunta que Arendt faria a cada um de nós. Você está disposto a pensar, mesmo que isso te torne um estranho no mundo? Porque o pensamento verdadeiro isola. Ele afasta da manada. Ele incomoda. Ele exige. E nesse mundo onde o conforto é rei, quem pensa é subversivo. Arendt sabia que a capacidade de pensar era o que nos tornava humanos. E por isso dizia que a ausência de pensamento é o primeiro passo para a barbárie. Ela via o pensamento como um exercício de imaginação moral, ou seja, coloque-se no lugar do outro antes de agir. Reflita sobre as consequências antes de seguir a multidão. Pergunte-se se isso que está fazendo resiste ao seu próprio julgamento interno. Mas a sociedade atual foi treinada para agir antes de pensar, para opinar antes de escutar, para acusar antes de entender, para se posicionar antes de se informar. Isso é perigoso, porque, como ela dizia, o mal se instala quando as pessoas deixam de se perguntar: isso faz sentido? E passam a apenas perguntar: isso é popular? Hoje, o algoritmo substituiu a ética, a tendência substituiu a verdade, a conveniência substituiu a consciência. E Arendt estaria gritando silenciosamente: pense, pense, pense. Mas quem está disposto a escutar? Talvez você esteja. Talvez você, que chegou até aqui, sinta essa inquietação que não te deixa se conformar com o superficial. Talvez você já tenha se afastado de discussões vazias porque sentiu que faltava substância, faltava coerência, faltava verdade. E é por isso que Arendt continua atual, porque ela nos convida a fazer o que poucos fazem, voltar à origem do humano, pensar, não para parecer inteligente, não para vencer debates, mas para permanecer íntegro em meio ao caos. Porque quando o mundo enlouquece, a sanidade é um ato de coragem. E quando todos gritam, o silêncio reflexivo é um grito de lucidez. Se Arendt estivesse entre nós, talvez não ganhasse prêmios, talvez não tivesse milhões de seguidores, talvez fosse chamada de lenta, neutra, em cima do muro, mas ela seria, como sempre foi, a voz que resiste à avalanche. E hoje, mais do que nunca, precisamos dessas vozes, das que não se vendem, das que não se rendem, das que ainda ousam perguntar: isso é verdade? Isso é justo? Isso é necessário? Se você ainda faz essas perguntas, você já é resistência. Quando o like vira julgamento, um post com milhares de curtidas pode ser uma mentira, um vídeo com milhões de visualizações pode ser uma distorção cruel da realidade. Uma onda de comentários pode parecer justiça, mas esconder crueldade pura. Hannah Arendt compreendeu com uma lucidez incômoda que o mal não começa com violência, começa com omissão, com normalização, com indiferença. E hoje ele começa com um clique, com um like automático, com um retweet sem verificação, com um compartilhar sem pensar. As redes sociais transformaram o gesto mais simples, curtir algo, em uma arma moral. Curtir é aprovar. Curtir é legitimar. Curtir é fazer parte da multidão. Mas quem se responsabiliza por isso? Arendt viu Eichmann se defender com a frase: eu só estava cumprindo ordens. Hoje, quantos de nós dizem: eu só estava comentando?
Eu só compartilhei porque era engraçado. Eu nem pensei muito. Todo mundo estava fazendo. Essa é a nova versão da irresponsabilidade moral coletiva. A banalidade do mal encontrou no botão de curtir uma nova forma de propagação. Ela se camuflou de tendência, de meme, de indignação coletiva. Mas não se engane, por trás de cada ataque em massa existe um sistema operando, e esse sistema só funciona porque as pessoas continuam clicando. Você já parou para pensar? Quantas vidas foram destruídas por causa de um vídeo viral? Quantas pessoas foram canceladas por uma frase retirada de contexto? Quantas verdades foram abafadas porque o erro era mais interessante do que o acerto? E, o mais assustador, quantas dessas destruições foram aplaudidas? O público vibra, os comentários inflamam, os likes disparam. Mas, e a verdade? E a justiça? E a compaixão? A sociedade digital tornou o julgamento instantâneo e impessoal. Hoje, ninguém precisa conhecer a história completa. Basta ver um trecho, uma montagem, uma fala polêmica e pronto. Temos um culpado. Quando milhares apontam o dedo ao mesmo tempo, quem vai ter coragem de pensar diferente? Quem vai ter coragem de dizer: espere, isso está certo? Isso é justo? Essa pessoa merece essa punição? Poucos, porque pensar exige tempo, exige coragem, exige desconforto. Arendt sabia que a maioria não pensa, porque pensar incomoda. Porque o pensamento verdadeiro te obriga a sair da zona de conforto moral. É mais fácil curtir e seguir a corrente. É mais confortável fazer parte do linchamento do que interrompê-lo. Mas pense comigo. Se você estivesse do outro lado da tela, sendo julgado por um erro, por uma fala, por uma ação isolada, você gostaria de ser julgado por quem? Por uma multidão armada de celulares? Ou por uma consciência crítica, justa, empática? Quando você curte um ataque sem pensar, você participa. Quando você compartilha uma humilhação pública, você se torna cúmplice. Quando você se cala diante de uma injustiça viral, você colabora com o sistema. Isso não é exagero. Isso é a engrenagem da banalidade do mal em pleno funcionamento. E Arendt nos diria: você pensou antes de curtir? Você refletiu antes de comentar? Você assumiu responsabilidade pelo seu julgamento? Se a resposta for não, é hora de parar, respirar, pensar e, principalmente, agir de forma diferente. Agora pare por um momento e reflita. Se essa mensagem está despertando algo em você, se em algum ponto desse vídeo você se sentiu inquieto, isso é sinal de que sua consciência está viva. Inscreva-se agora no canal Raízes do Exílio. Aqui nós pensamos antes de seguir. Aqui, refletir é mais importante do que concordar. Aqui o pensamento é mais importante do que o algoritmo. E comente aqui embaixo: antes de julgar, eu escolho pensar. Essa frase é um pacto, uma escolha consciente, uma ruptura com o automático. Você pode ser o ponto de pausa na engrenagem. Você pode ser a consciência que falta no meio da multidão. A banalidade do mal se modernizou. Quando Hannah Arendt escreveu sobre a banalidade do mal, o mundo ainda lidava com as consequências do Holocausto. As imagens dos campos de concentração ainda assombravam o inconsciente coletivo. As feridas estavam abertas, as perguntas ecoavam. Como aquilo foi possível? Como milhões de pessoas foram exterminadas com tanta frieza, tanta eficiência, tanta indiferença? A resposta de Arendt foi clara, mas perturbadora, porque as pessoas não pensaram, porque deixaram o julgamento moral nas mãos de estruturas, porque se adaptaram ao mal não por maldade, mas por conformismo. O mais assustador era isso: o mal parecia normal. Décadas depois, esse alerta parece ter sido ignorado. A história se repete, não com tanques nas ruas, mas com timelines lotadas. Não com ordens militares, mas com hashtags inflamadas. Não com campos de extermínio, mas com câmaras de cancelamento.
A banalidade do mal se adaptou. Ela trocou a burocracia estatal pelo algoritmo. Trocaram-se fardas por perfis verificados. Substituiu-se o discurso de autoridade pelo discurso lacrador. E o resultado é o mesmo: desumanização. Hoje, o mal é dinâmico, veloz, digital. Ele é legitimado por quem acha que está fazendo justiça. Ele é potencializado por quem só está se expressando. Ele é aplaudido por multidões que não querem verdade, querem espetáculo. O novo mal não precisa de campos de concentração. Ele precisa de likes, de curtidas emocionadas, de comentários indignados, de vídeos virais com trilha sonora. Dramática? A fórmula é simples. Exponha alguém. Corte o contexto. Acuse com força. Deixe que a multidão faça o resto. E o mais trágico, tudo isso se disfarça de opinião, de engajamento, de liberdade. Mas liberdade sem responsabilidade é ruína. Engajamento sem verdade é destruição. Opinião sem empatia é arma. Arendt nunca viu uma rede social, mas ela entenderia exatamente o que está acontecendo. Ela veria a engrenagem se mover com novos nomes, novas máscaras, novas técnicas, mas com a mesma essência de antes, a ausência do pensar. O mal moderno é mais difícil de perceber porque ele se camufla com estética. Ele é bonito, ele tem filtros, ele tem trilha épica, ele tem legenda motivacional. Mas por trás disso, tudo, ele carrega o mesmo vazio que Arendt reconheceu nos olhos de Eichmann. A total ausência de responsabilidade pessoal. Eu só compartilhei. Eu só postei o que recebi. Eu nem sabia se era verdade, mas estava todo mundo falando. Essas frases deveriam acender alarmes. Mas hoje são tratadas como justificativas aceitáveis. O novo mal conta com a preguiça moral coletiva e se fortalece cada vez que alguém se cala, ou pior, se diverte com o sofrimento alheio. Talvez você já tenha presenciado isso, um jovem humilhado por um vídeo viral, uma mulher exposta por um erro de linguagem, um trabalhador cancelado por uma opinião impopular, um artista destruído por algo que disse há anos, fora de contexto. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas perderam empregos, saúde mental, famílias, vidas. E o que aconteceu com quem atacou? Nada, porque ninguém se sente responsável quando está em grupo. E esse é o perigo. A multidão lava as mãos. A multidão se sente certa. A multidão acha que está corrigindo o mundo. Mas Arendt nos ensinou que a moral começa no indivíduo. Se você é capaz de parar e refletir, então você é capaz de interromper a engrenagem. Mas você quer ou prefere continuar na corrente, mesmo sabendo que essa corrente pode um dia te arrastar também? Porque o mal que hoje destrói alguém, por causa de um erro, amanhã pode se voltar contra você. E não importa quão do bem você se considere. O algoritmo não tem memória afetiva. A multidão não tem lealdade. E o linchamento não tem lógica. Apenas fome de vítima. Por isso, pensar é resistência. Pensar é desacelerar num mundo que quer pressa. Pensar é recusar o ódio mesmo quando ele vem travestido de justiça. Pensar é se responsabilizar por cada clique, cada palavra, cada silêncio. Não pense que você é só mais um no meio da multidão. Você é uma consciência. Você tem poder. Se você escolher pensar, mesmo que ninguém mais esteja fazendo isso, você já estará rompendo com a banalidade. Não com discursos inflamados, não com textões de efeito, mas com o mais revolucionário dos atos, a honestidade, consigo mesmo. Se esse trecho te confrontou, inscreva-se agora no canal Raízes do Exílio. Aqui, a gente não viraliza por gritar, mas por fazer pensar. Comente abaixo. O mal moderno é normalizado. Eu escolho não ser parte disso. Você pode ser a exceção. E a exceção consciente é o início de toda transformação. Como resistir a essa nova forma de mal? A pergunta mais difícil que Arendt nos deixou não foi por que o mal acontece, mas sim por que tão poucos se recusam a participar dele.
O mal moderno é silencioso. Ele não grita. Ele se infiltra nos gestos pequenos, no comentário irônico, no silêncio conveniente, na reprodução inconsciente. Resistir a esse tipo de mal não exige força física, mas força moral. E nos dias de hoje, essa é a força mais rara que existe. Como resistir, então? Como não se deixar levar pela avalanche de opiniões, notícias, indignações fabricadas e julgamentos apressados? A resposta de Arendt não é simples, mas é clara. Pense. Pense antes de agir. Pense antes de reagir. Pense antes de decidir. Mas não pense de forma superficial. Não é sobre refletir 5 segundos e concluir o que já era conveniente. É sobre mergulhar, questionar, examinar o que está por trás da sua própria vontade. E aqui está a chave. O pensamento de verdade incomoda porque ele obriga você a reconhecer o que não quer ver. Ele confronta suas certezas. Ele exige que você enfrente seus próprios erros, omissões e incoerências. Por isso, resistir começa dentro, naquela voz interna que diz: será que isso é certo? Será que eu agiria assim se estivesse no lugar dessa pessoa? Será que eu repetiria isso se tivesse que assinar com meu nome verdadeiro? A maioria das pessoas não pensa, não porque são más, mas porque estão ocupadas demais. Vivemos num tempo de aceleração constante. As redes sociais foram projetadas para nos manter ocupados demais para refletir. Elas nos querem viciados em estímulo, distraídos da consciência, emocionalmente inflamados e moralmente anestesiados. Por isso, o primeiro passo da resistência é parar. Parece simples, mas é revolucionário. Parar é interromper o ciclo, é suspender o automatismo, é criar um espaço entre o impulso e a ação. Nesse espaço nasce a consciência. Então, antes de compartilhar um conteúdo agressivo, pare. Antes de comentar algo impulsivo, pare. Antes de entrar em mais uma guerra de opiniões, pare. E pergunte-se: isso vai construir ou destruir? Isso é verdade ou apenas uma narrativa? Isso representa quem eu sou de verdade? Arendt dizia que o pensamento precisa de solidão. Não isolamento social, mas solidão ética. A capacidade de estar consigo mesmo, em silêncio, sem precisar do aplauso da multidão. E isso é raro. Vivemos cercados de gente que não sabe ficar sozinha, que precisa ser vista o tempo todo, aplaudida, validada, curtida, mas só quem é capaz de estar consigo mesmo é capaz de julgar com integridade, é capaz de resistir à pressão, é capaz de dizer não quando todos dizem sim. Resistir também é ousar se importar com quem está sendo atacado, com quem pensa diferente, com quem está do outro lado da polarização. Não se trata de relativizar o erro, mas de lembrar que todo ser humano é mais do que sua pior ação. A cultura do cancelamento quer transformar tudo em sentença, mas o pensamento crítico busca compreensão, contexto, transformação. Resistir é escolher o diálogo ao invés da destruição, escolher a escuta antes da acusação, escolher o contexto antes do corte e, acima de tudo, escolher ser humano. Você pode pensar que sua atitude é pequena, que deixar de curtir um post ofensivo não muda nada, que comentar com mais empatia é insignificante, mas o mundo é feito de pequenas decisões repetidas por milhares de pessoas. Se cada um pensar, o algoritmo muda. Se cada um refletir, o conteúdo muda. Se cada um parar, a engrenagem enferruja. Arendt acreditava no poder do indivíduo que pensa, mesmo contra o mundo, mesmo em exílio, mesmo sendo criticado. Ela sabia que o pensamento silencioso tem mais impacto a longo prazo do que a gritaria histérica. Por isso, resistir é possível, mas exige coragem. Coragem de parar, coragem de duvidar, coragem de não seguir,
coragem de pensar diferente. E se você chegou até aqui, talvez essa coragem já esteja em você. Inscreva-se agora no canal Raízes do Exílio. Aqui, nós não buscamos verdades absolutas. Buscamos pensamento responsável. Comente aqui embaixo. Pensar é o meu ato de resistência. Cada comentário desses é um manifesto, uma centelha de lucidez no meio do barulho. Você não está só. A resistência silenciosa está crescendo. E ela começa quando você escolhe não se acostumar. A lição de Arendt para você. Entre todas as heranças deixadas por Hannah Arendt, talvez a mais poderosa seja essa. Pensar é perigoso, mas não pensar é fatal. Ela não escreveu para agradar, ela não queria seguidores, ela queria consciência, e é justamente por isso que a mensagem de Arendt permanece viva, porque ela nos convida a fazer o que o mundo mais teme, olhar para dentro e confrontar nossas próprias decisões. No julgamento de Adolf Eichmann, Arendt não tentou compreender o mal como algo extraordinário. Ela mostrou que o mal, muitas vezes, é rotineiro, é trivial, é administrativo, é normal, e isso, para ela, era o mais assustador. Hoje vivemos uma era que idolatra o instantâneo. Vivemos a cultura do agora, da reação imediata, da certeza absoluta sem reflexão alguma. E a pergunta que ecoa, dia após dia, tela após tela, é: o que Arendt nos diria agora? Talvez algo simples e profundo. A sua mente é o último território livre. Proteja-a. Arendt nos ensinou que pensar exige solidão interior e que o maior fracasso moral não é cometer um erro, é desistir de pensar. Quando alguém para de pensar, ele para de ser plenamente humano. Ele vira extensão de um sistema, um braço do coletivo, um repetidor de opiniões alheias, um executor da indiferença. E aqui, Arendt se conecta diretamente com você que assiste a este vídeo. Você que já sentiu desconforto ao ver pessoas sendo destruídas por um erro. Você que já ficou em silêncio porque sabia que ir contra a corrente traria rejeição. Você que sente que o mundo está acelerando tanto que ninguém mais escuta. Só reage. Essa inquietação que você carrega, esse incômodo diante da superficialidade, essa vontade de que as pessoas voltem a se importar, isso é consciência em estado bruto. É o que Arendt chamava de a capacidade de pensar do ponto de vista de outro. E é por isso que você importa. Porque em um mundo onde todo mundo julga, você ainda questiona. Em um tempo onde todos repetem, você ainda se pergunta: isso é verdade? Isso é justo? Isso é necessário? A lição de Arendt para você é clara. Não se curve, não se apresse, não se venda. O mundo não precisa de mais vozes furiosas. Precisa de mentes conscientes, de pessoas que não tenham medo de duvidar, inclusive das próprias certezas. Você não precisa ser filósofo, nem intelectual. Você só precisa ser honesto consigo mesmo, ser alguém que diante de um post viral diz: eu não vou compartilhar isso sem entender. Eu não vou rir de uma humilhação. Eu não vou cancelar alguém que eu nem conheço. Porque pensar não é ficar parado. É agir com responsabilidade. É agir com profundidade. É agir com empatia. Arendt não queria uma sociedade de sábios. Queria uma sociedade de pessoas lúcidas. Pessoas que, mesmo pressionadas, escolhem o certo. Mesmo cansadas, escolhem o justo. Mesmo sozinhas, escolhem o verdadeiro. Essa é a sua missão. Não é salvar o mundo todo, mas salvar o seu mundo interior, a sua integridade, a sua humanidade. Porque se cada um fizer isso, o mundo muda. Silenciosamente, profundamente, irreversivelmente. Você é parte disso. Se você chegou até aqui, escutando cada ideia, refletindo sobre cada provocação, sentindo cada desconforto, então uma coisa já está clara: você é diferente. Você não passou por esse vídeo como quem passa por mais um conteúdo qualquer. Você ficou, você permaneceu.
E isso, nos tempos em que vivemos, é um ato de coragem. Coragem de encarar verdades que doem. Coragem de sair do piloto automático. Coragem de não se acomodar com o pensamento raso. Hannah Arendt não escrevia para entreter. Ela escrevia para despertar. E talvez o maior elogio que ela pudesse fazer a alguém seria: você ainda pensa. Porque pensar, hoje, é quase uma forma de resistência clandestina. Vivemos numa era de fluxo constante, milhares de opiniões a cada segundo, milhões de vídeos por minuto, bilhões de dados por dia, e no meio disso tudo, o pensamento desaparece, a reflexão cede espaço à performance. A escuta cede espaço ao ataque, a verdade cede espaço à conveniência. Mas você está aqui. E isso significa algo. Significa que você se recusa a ser só mais um, que você não aceita transformar julgamento em passatempo, que você sente que há algo errado na forma como as pessoas estão se relacionando, que você, no silêncio da sua consciência, ainda busca sentido, e é por isso que Arendt falava com você. Sim, com você. Porque ela acreditava que o despertar do mundo começa no despertar de uma mente. E esse despertar nunca será barulhento. Ele começa no silêncio da dúvida, no incômodo da contradição, no peso de uma escolha ética. Banalidade do mal não precisa de monstros, ela precisa de distração, de indiferença, de normalização. Mas se uma única pessoa decide parar, pensar e agir com consciência, essa pessoa já quebrou a engrenagem. E essa pessoa pode ser você. Talvez ninguém perceba, talvez ninguém aplauda, talvez ninguém curta, mas Arendt dizia que agir com integridade é mais importante do que ser compreendido. Porque o verdadeiro compromisso não é com o aplauso, é com a verdade que você sente, a verdade que você sustenta mesmo quando é desconfortável, a verdade que te coloca em paz diante de si mesmo. O exílio do pensamento é o exílio da alma. Hannah Arendt viveu o exílio literal. Perdeu sua pátria, sua língua, sua juventude. Foi perseguida, silenciada, incompreendida. Mas nunca deixou de pensar. Ela transformou o exílio físico em profundidade moral. Ela fez do silêncio um espaço de análise. Ela fez da dor um lugar de lucidez. E hoje, muitos vivem um novo tipo de exílio, o exílio do pensamento, o exílio da alma, o exílio da consciência. São pessoas que sentem que algo está errado, mas não encontram espaço para refletir. São vozes que desejam dizer: isso não está certo, mas são silenciadas pela histeria coletiva. São mentes que ainda duvidam, mas que são ridicularizadas por não seguirem o roteiro da indignação instantânea. A boa notícia é: esse espaço existe. Você está nele agora. Raízes do Exílio não é um canal comum. É um abrigo. É um refúgio. É um lugar onde o pensamento ainda é bem-vindo, onde a dúvida ainda é respeitada, onde a ética ainda tem espaço para respirar. Se você sentiu isso, então chegou a hora. Inscreva-se agora no canal Raízes do Exílio. Este canal só existe porque pessoas como você se recusam a aceitar a superficialidade como padrão. Comente. Aqui embaixo, eu sou parte da resistência. Essa frase é mais que uma assinatura, é um compromisso, é um lembrete de que você pensa, e por isso você importa. Última mensagem. Arendt dizia que a política começa onde termina o medo, e que o pensamento começa onde termina a repetição. Que essa seja sua nova bússola, que você continue questionando, que você continue pensando, e que, mesmo quando tudo ao seu redor parecer caótico, você seja a lucidez no meio do ruído. O mundo não precisa de mais certezas, ele precisa de mais coragem. E a coragem, às vezes, é apenas isso: pensar, mesmo quando ninguém mais pensa. Este foi mais um episódio do canal Raízes do Exílio. Nos vemos na próxima reflexão. E lembre-se sempre, o exílio do pensamento é o exílio da alma.